Olá, amados irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais... Pode parar? Começou? Como não? Tá todo mundo aí. Confirma para mim. Olá, irmãos amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de oração, de intercessão, né, pelas enfermidades, pelas pessoas que estão sofrendo. E então gostaria que os irmãos já começassem a entrar, né, em espírito. Vamos invocar, né, a Deus que é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, a intercessão, né, do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, né, a sabedoria do Espírito Santo, para que, né, Deus possa fazer uma obra, né, neste dia, na vida das pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão tristes, muitas que estão com medo, né? Pessoas que estão enfrentando problema com seus filhos, com pessoas da sua própria família. Então, em nome de Jesus, que cada um dos nossos irmãos, então, aí que estão assistindo, né? Não só as pessoas que fazem parte da Igreja Confessante de Cristo, né, que é a nossa igreja, a nossa amada igreja, mas todos aqueles que estão acessando, que estão colocando nomes, né, indicando nomes para que se faça orações em favor dessas pessoas. Então, eu gostaria de começar fazendo uma breve oração, né? E depois nós vamos ler a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é o fundamento, né, de tudo. É através da palavra de Deus que nós atingimos o coração de Deus, né? A nossa fé, né? A nossa confiança, a confiança no nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vou ler aqui, gostaria de convidar os irmãos que tiverem a Bíblia aí, né, à mão, que abrisse a palavra que está em Isaías, capítulo 38, né, que fala da doença do rei Ezequias, o rei de Judá, e da sua cura maravilhosa. Amém? Então, eu acredito que se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, eu vou guardar mais um pouquinho. E nós vamos ler a palavra de Deus, né? Amém? Todos já conseguiram aí abrir a palavra? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, a Tua presença, buscamos a presença do Espírito Santo, que é o nosso ajudador e consolador. Que o Espírito Santo visite não somente a mim, Senhor, que estou aqui hoje, Senhor, como para pregar a palavra de Deus, como profeta, e também que o Senhor visite, Pai, cada pessoa, Pai, que está em oração, que está buscando, Senhor, aleluia, não somente para si mesmo, mas por todas aquelas pessoas que essa pessoa vai interceder junto conosco, e que o Espírito Santo esteja conosco nessa intercessão. Que o Espírito Santo nos dê a palavra, ou aquilo que vai sair da nossa boca para a edificação, para a cura, para a libertação e para a salvação no Senhor. Amém? Então vamos lá ler a palavra. Isaías 38. Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa frase, né? Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Amém? Então, esta palavra ela é uma prova e a certeza, né, do Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus que nos livra, né, de um mal que estava iminente, né? Então, através da nossa fé, nós podemos atingir o coração de Deus, né? Não só a nossa fé, mas a nossa fidelidade, né? Então a própria palavra de Deus diz assim que, em primeiro lugar, nós temos que crer que Deus existe. Então é fundamental que nós creiamos que Deus existe, né? E também, né, para complementar isso, né, para a gente saber que Deus é fiel, né? Ainda que sejamos infiéis, nós temos que crer, né, acreditar que Ele abençoa aqueles que o buscam. Amém? Então, a própria palavra também diz, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar, né, buscar a Deus em primeiro lugar, né, o reino de Deus, né, buscar a sua justiça, enfim, né, para que nós recebamos de Deus os seus benefícios, né? E acima de tudo, né, do que eu disse aqui agora pela palavra, existe a misericórdia, a graça e a misericórdia de Deus, que nós não podemos desprezar. Amém? Após o rei Ezequias, né, ter sido curado ali de uma forma sobrenatural, né, porque o profeta Isaías tinha dito para ele, isso já estava assim, algo já que o profeta, né, Isaías era um profeta que falava aquilo que Deus mandava ele falar, né? Mas assim que o rei Ezequias ouviu, né, do profeta que ele, né, para que ele se preparasse, colocasse em ordem a casa dele, né, não deixasse nada pendente ali, né? Então, e também o profeta disse que ele morreria e não viveria mais, né? Só que o rei Ezequias, em vez, né, de se conformar com aquilo ali, o que ele fez, né? Então, aquela situação, aquela palavra ali iminente da sua morte, em vez de trazer revolta no coração do rei Ezequias, porque, né,
ele era um rei, ele era o rei de Judá, né? O reino de Judá, um dos maiores reinos em termos de importância, né? De todas as tribos, o reino de Judá era um reino forte, não é? Então, ele, em vez de, né, se revoltar contra aquela palavra que determinava ali que ele ia morrer, o que aconteceu? Ele se recolheu, ele chorou, ele, né, se quebrantou, né, e ele fez uma oração, não é? E ali Deus, né, que é onisciente, né, é onipresente, eu creio que Deus visitou ele ali, né, o Espírito Santo visitou ele, né, viu o coração dele quebrantado, né, viu ali, né, eu creio que avaliou a vida dele ali, né, como né, infidelidade com Deus, e Deus se arrependeu daquele mal e mudou o cativeiro dele, mudou a história dele, né? Então ele recebeu a cura, né? Deus falou: olha, eu não vou, né, mais te recolher, eu estou te dando mais 15 anos, né? Então, após, né, ele receber a cura, ele cantou, né? O coração dele se encheu de alegria, se encheu também de gratidão, né? Então ele depois de ter estado doente e ter se restabelecido, ele fez uma oração, né? Essa oração aqui, ela é bem longa, né? O rei Ezequias, ele faz uma retrospectiva de tudo, né, que se passou nos dias dele, no tempo que ele viveu ali na presença de Deus, né? Fez, vamos dizer assim, uma defesa, uma autodefesa. Olha, Deus, eu andei retamente diante de ti e tal, enfim, né? Então ele faz assim um relato, né? Então isso foi tido como um cântico, né, de Ezequias diante da presença de Deus. Então eu vou resumir aqui, né, uma parte aqui que demonstra a gratidão do rei Ezequias a Deus, por Deus ter livrado ele ali, né, daquela iminente morte que já estava estabelecida, e ele demonstrou, ele rasgou o coração dele se alegrou, né, grandemente, não é? E essa oração aqui traz, né, assim, um entendimento de que Ezequias era uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha um primeiro lugar, né? A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria, né, de nós humanos, né, em relação a Deus, é o temor, né? Então é o princípio da sabedoria, né? Tudo começa com o temor de Deus. Amém? Então vamos ler aqui qual foi a demonstração de Ezequias aqui, de que ele estava grato a Deus. Então diz assim, olha, no versículo 19: os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos. Isso é gratidão. Todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Amém? Então é muito importante nós estarmos, né, realmente na presença de Deus e podemos também estarmos congregando, né, numa igreja, num local onde nós possamos, em comunhão com os irmãos, estarmos buscando a Deus. Amém? E a gratidão é uma qualidade, né, é um fruto do Espírito. Nos dias de hoje, né, em que vivemos,
onde as pessoas estão, infelizmente, a grande maioria, né, das pessoas do mundo estão enfatuadas, estão sobrecarregadas, cansadas, né? E se esquece muitas vezes acontece coisas muito boas na vida das pessoas, né? Às vezes até as pessoas são curadas, recebem bênçãos às vezes, né? E não tem gratidão, não se voltam para Deus para agradecer, não é? Então, essa palavra ela traz, né, assim, muita reflexão para nós de como nós devemos nos relacionar com Deus, né? Como que nós devemos estar na presença de Deus para que nós possamos obter os benefícios de Deus, né? Então eu acho assim que não é por nossas obras que Deus nos abençoa, nos prospera, né? Nos cura, né? Porque tudo isso é por graça, né? Tudo isso é por... Eu por exemplo, né? Eu quando tive a minha experiência com Deus com relação à cura, naquela época eu estava totalmente isolado, vamos dizer assim, no mundo. Eu não tinha assim uma comunhão com Deus, né? Mas assim, pela graça, né? A salvação é pela graça, né? A cura também é pela graça. Eu não tinha mérito nenhum naquele momento e estava desenganado pelos médicos, né? E ali, mesmo eu não estando, vamos dizer assim, ainda na presença de Deus, buscando Ele, né? Não tinha me interessado ainda pela palavra para crescer na graça e no conhecimento, mas ali Deus olhou para mim, Ele achou graça em mim, né? E me curou. Amém? Então é dessa forma que nós, como pregadores, né, como pastores, né, enfim, todos aqueles que fazem a obra de Deus, nós temos que levar a mensagem, né, da salvação para as pessoas. Porque o sofrimento está aí, nós estamos vendo, né, no dia a dia o quanto as pessoas estão sofrendo. Essa pandemia que nós estamos passando, ela mostra claramente, né, o quanto nós corremos o risco de não estarmos na presença de Deus. Porque a presença de Deus nas nossas vidas pode nos livrar de muitos males, inclusive as doenças, enfermidades, né, problemas de toda ordem, né, problemas até financeiros, porque, né, às vezes o opróbrio é tão grande que nós sofremos, não é? Nós precisamos da bênção de Deus para nos enriquecer, não no sentido de ter dinheiro aí, né, para comprar um monte de coisa que nós desejamos, mas o enriquecimento de Deus, a bênção de Deus, por menor que ela seja, né, ela nos enriquece, porque junto com, né, talvez alguma coisa material que você recebe, você também, né, por estar na presença de Deus, você recebe saúde, você recebe alegria no seu coração, você recebe fé, né? Porque é com a nossa fé que nós vamos conquistar, né, o reino de Deus, vamos conquistar, né, a nossa saúde, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha, né, essa convicção, né, porque a definição de fé de Hebreus, né, Hebreus 11 diz assim, que fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que ainda nós não vemos. Nós olhamos a nossa bênção, ela está lá na frente, lá ainda nós não recebemos, mas nós nos mantemos convictos de que aquilo lá chegará, no tempo de Deus vai chegar nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de falar aqui, né, um pouco sobre né, o autor da nossa fé, né, alguns itens aqui da palavra de Deus, né, por exemplo, em Mateus 9,35 diz assim: Jesus
Ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Em Salmo 103, 3, diz assim: é Deus quem perdoa todos os pecados e cura todas as nossas doenças. Dos fatores, né, que muitas vezes nós acabamos até adoecendo, né, e muitas coisas às vezes não chegam para a gente, né, por causa às vezes do excesso de ansiedade. Nós vivemos num tempo em que há muita ansiedade, as pessoas estão assim buscando muitas coisas ao mesmo tempo, correndo para lá, correndo para cá, e não consegue parar um minuto, né? Não tem uma comunhão com Deus, não ora assim na hora que vai dormir, pelo menos reserva um tempo para ter uma comunhão com Deus, né? Então a nossa muitas vezes a nossa derrota, né, é justamente por causa da ansiedade, né? Porque a ansiedade ela causa um grande sofrimento, né? Muitas vezes desnecessário. Por quê? Nós antecipamos às vezes a expectativa sobre uma determinada situação, né? Às vezes uma situação que a gente acha que que nós vamos viver uma situação ruim, às vezes até, né? Por falta de fé. E essa antecipação do resultado da situação, né, faz com que a gente deixe de acreditar e confiar nos propósitos de Deus que nós temos. Né, Deus tem um propósito na nossa vida e acaba destruindo a nossa fé. Então, se pela fé nós já temos certeza daquilo que ainda não vemos, por que nós iremos sofrer antecipadamente? Por que nós nós não aguardamos em Deus, não é? Esperamos em Deus no tempo dele, não é? A ansiedade, ela também distorce a realidade, né? Quem está muito ansioso não consegue tomar decisões certas, porque quando você está muito ansioso, né, com uma expectativa muito grande, você acaba agindo com medo, né, em vez de agir com fé. Outra coisa, a ansiedade ela impede a gente de seguir os planos de Deus. A ansiedade ela nos torna relutantes em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós fazemos às vezes a nossa vontade, e a nossa vontade traz, não é, problemas. Às vezes aquilo que nós estamos ansiosos e queremos que aconteça não é o que Deus quer para nossas vidas. Isso traz inclusive doenças, enfermidades, não é? E outra coisa, ela enfraquece a ansiedade, excesso de ansiedade enfraquece a nossa fé, né? Ela tira da nossa mente os pensamentos de Deus e das suas promessas. Amém? Como é que a gente vence a ansiedade, né? Em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, está escrito: você pode contar todas as suas preocupações a Deus e confiar que Ele vai lhe ajudar. Amém? E outra coisa, quando nós somos muito ansiosos e começamos a perceber que a nossa ansiedade está atrapalhando as nossas bênçãos, está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, né? Também a palavra de Deus ela diz assim, né? Em 1 Pedro 5,7 diz assim: diga para Deus, tome minha ansiedade, o Senhor está no controle. Então nós devemos confiar, né? Decidir confiar no Senhor, né? E acalmar a nossa ansiedade, né? Aquilo que às vezes nós buscamos freneticamente, né? Buscamos assim de uma forma exageradamente, né? Bastante exagerada, né? Que possa trazer problemas. Então
nós devemos abrir mão disso e aguardar em Deus, né, para que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, aquilo que você, né, a tua ansiedade, aquilo que você deseja, né, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus satisfaz o desejo dos corações, mas assim, né, nem tudo que nós desejamos, né, muitas vezes até mesmo as coisas são lícitas, mas não convém que nós desejamos aquela determinada situação ou bênção que você às vezes acha que é bênção e às vezes não é. Amém? O quebrantamento, né, como a gente falou, né, com a explanação da palavra de Deus ali, de Isaías 38, né, sobre o rei Ezequias, então o quebrantamento de Ezequias foi fundamental, né? Ele está na presença de Deus né, a oração dele também trouxe um quebrantamento, não é? Muitas vezes, às vezes nós estamos sobrecarregados até por erros que nós cometemos, às vezes por pecados que nós cometemos, não é? Às vezes o pecado até nos entristece, mas não temos forças para orar, para pedir, né, para tocar o coração de Deus e Ele nos perdoar, né? Então existe uma sequência, né, no mundo espiritual, né, que a gente tem que primeiro, né, reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros, né? Então você pede perdão a Deus. Se você ofender alguma pessoa, você pede perdão para aquela pessoa, né? Então quando você segue, né, esses fundamentos aí, né, do perdão, né? Então eu creio assim que tanto aquela pessoa que você foi lá, você pediu perdão, Deus te perdoa, né? O perdão traz o que? Traz a restauração, né? Então Deus, com certeza, como Ele é onisciente, onipresente, né? Ele vê o teu coração, né? Ele sabe que você está arrependido, né? Você né, buscou reconciliação com Deus e com as pessoas, né? E aquilo ali trouxe então, né, o perdão de Deus, e o perdão de Deus traz, logicamente, né, te restaura a sua vida, restaura a sua fé. Amém? Salmo 147 diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Salmo 147, versículo 3 a 11 diz assim, 147, 3, só Deus cura os de coração quebrantados e cuida das suas feridas. Amém? É muito importante também, né, a nossa comunhão com Deus. É necessário, né, que a gente esteja sempre na presença de Deus, né? Nós temos que abrir a nossa boca e falar com Deus, né? Rasgar o nosso coração para Ele, né? Para Deus, que é fiel e justo, e Ele ouvirá, né, o nosso clamor, o nosso gemido, e determinará a bênção, a cura, a resposta que nós precisamos. Então, muitas vezes nós oramos, né, mas às vezes nós não temos muita força ali para orar, estamos cansados, sobrecarregados, né? Mas nós sabemos pela palavra de Deus que existe um Espírito excelente, né? Existe o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, né, naquele momento, aliviar, né, a nossa dor, a nossa alma, né? A palavra de Deus diz também que quando nós não temos forças e nós invocamos a Deus, invocamos o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele vem, né, em nosso favor
e às vezes você não tem, né, não tem força nenhuma ali naquele momento, você começa a orar e você não consegue orar. O mais que você consegue é gemer na presença de Deus, né? Mas nós né, sabemos que aquele gemido, né, o gemido que você, né, a única coisa que você consegue fazer é gemer diante de Deus. Nesse gemido aí está a intercessão ali do Espírito Santo. O Espírito Santo tá orando por você através daquele gemido, né? Não importa o som que você está fazendo, o que importa é que o Espírito Santo está ali do teu lado, né, intercedendo por você, né, e mesmo aquele gemido ali chega no altar de Deus, toca o coração de Deus e ele vai curar, né, não só você, mas também aqueles pelos quais você intercede. Amém? Eu vou falar um pouco aqui sobre a intercessão, né? Então nós, como povo de Deus, nós devemos orar não só por nós, né? É muito bom que nós oremos por nós, né? Pela nossa família, pelos nossos queridos, né? Mas a palavra de Deus também nos garante que quando nós oramos pelas pessoas, né? Por aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós muitas vezes que chega a conhecimento de nós, alguma pessoa que está sofrendo, que está tendo uma enfermidade, que está passando por uma dificuldade ali, que às vezes até nós podemos colocar a nossa mão e ajudar aquela pessoa, né? E até devemos fazer isso aí, né? E então a intercessão é muito importante, né? Que a gente entenda o que significa a intercessão, né? Então nós temos aqui em Tiago, né, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: está entre vocês alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e ele seja ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração do justo feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses pecados lhe serão perdoados. Amém? Então olha só a importância, né, da nossa oração, da nossa intercessão, né? Então, só que é o seguinte, para nós estarmos nessa condição de intercessores, não é? Então o intercessor maior que nós conhecemos é o Senhor Jesus, não é? Ele morreu lá na cruz do Calvário, ele intercedeu por nós ali, né? Na hora da morte, inclusive, né? Quando ele disse, né? Senhor, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não é? Certamente ele estava falando de nós, né? Quem não pecou, quem não é pecador, não é? Mas a intercessão não pode ser de qualquer forma. Nós temos que estar preparados, né? Nós que temos o culto, né? Toda quarta-feira agora, né? Foi mudado da quinta-feira para quarta-feira. Temos que nos preparar, temos que, né, para entrar nessa brecha, nessa batalha. Nós temos que, né, ler lá a palavra de Deus que está em Efésios 6, né, que fala da armadura de Deus, não é? Nós não podemos de qualquer forma, né? Nós temos que primeiro estar na presença de Deus, né? Temos que depender de Deus, né? Não é por nossos méritos, né? Mas eu devo buscar, né, o Espírito Santo de Deus para estar dentro de nós, para que nós possamos, não é, ter êxito na oração, na intercessão, não é? Então, se nós não estamos, vamos dizer assim, preparados, né? Eu acredito que muito provavelmente, né, a nossa oração não terá o mesmo efeito, né? O mesmo efeito de quem está na presença de Deus, está buscando ali, está em comunhão, né, com a igreja, com o Espírito Santo. Amém? Então lá em Efésios 6:10 diz assim, que há, né, no reino do Espírito uma armadura completa, né?
onde Deus ali nos protege quando nós estamos orando e intercedendo, para que não venhamos receber seta e dardos inflamados do maligno, né? Também fala justamente sobre os perigos, né, de a gente estar em uma batalha ali, em oração, né, e de repente a gente pode receber setas e dardos inflamados do maligno, porque entre o céu e a terra existem principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Amém? Então, gostaria gostaria que os irmãos, né, já se preparassem, né? Daqui a pouco nós vamos estar relacionando aí o nome das pessoas que estão, logicamente, necessitando de oração. Então você, amado irmão e amada irmã, né, vai se preparando já, invocando o Espírito Santo de Deus, não é? Pedindo a armadura de Deus, tá? Para que, enquanto nós estivermos orando, nós temos a cobertura, né, do Espírito Santo, cobertura do nosso Deus, amém? E para que a nossa oração não seja, essa oração não seja, vamos dizer assim, prejudicada, vamos dizer assim, né, por interferência aí de algum principado, potestade, né, que possa nos tirar desse foco aí, né, que é estar na comunhão com Deus, estar na presença de Deus e buscando a bênção não somente para nós, mas também para aqueles que estão sofrendo. Amém?